Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-Chave, que integra este baralho, que tem o mesmo nome, e cuja finalidade é apresentar a essência de cada carta e funcionar mais como uma introdução ao estudo deste baralho fantástico que é o Petit Lenormand. Se você já está acompanhando há mais tempo essa leitura, esse estudo, esse comentário deste livro, sabe que eu sempre recomendo que o estudo seja feito juntamente com as cartas, uma vez que é um baralho de estudos. Hoje, nós vamos estudar a carta número 4, que na sequência Lenormand, que vai da primeira a 36ª, né, do cavaleiro até a cruz. O nome da carta, então, é a casa, com referência ao emblema, e corresponde ao rei de copas, no baralho tradicional. Lembrando que os naipes no Petit Lenormand têm uma importância muito grande, porque eles reúnem algumas características específicas. E este baralho aqui, ele apresenta então o diferencial de cada carta pertencente a um determinado naipe, apresenta a mesma cor. O cavaleiro, por exemplo, que é a primeira carta do sistema Petit Lenormand, que também é do naipe de copas, ele está representado na mesma cor, que é a vermelha. Aqui eu tenho o cavaleiro, né? Então, todas as cartas do naipe de copas estarão representadas na mesma cor. E por que isso? Porque é uma forma de, num único golpe de vista, numa tirada maior, como é o caso da mesa real, nós termos a vantagem de ver como as cartas, segundo a interpretação do naipe, estão dialogando entre si. Se num determinado canto da mesa real, próximo ou distante da carta 28 e 29, que representa o homem ou a mulher, nós temos uma predominância de um determinado naipe, aquilo ali não é à toa. Tem um sentido por trás e precisa ser avaliado. Então, o naipe de copas trata principalmente das nossas experiências emocionais, né? É como nós vivemos a vida a partir das nossas emoções. Então, tudo que está relacionado, né, aos aspectos emocionais da nossa vida, isso tem ressonância nas cartas deste naipe. Mas vamos à leitura. Este é um livro bem simples, como dissemos, o objetivo dele é uma introdução, uma familiarização com a essência de cada carta. Por isso não há muita teoria do Lenormand nele. Ele tem uma breve apresentação que explica isso, e nós já gravamos um vídeo refletindo sobre o conteúdo da apresentação, e depois cada capítulo fecha com o número de ordem de cada carta no sistema Lenormand. Então nós estamos no capítulo 4, referente então à casa. Né? Vamos à leitura. Uma das coisas mais importantes da vida é o nosso lar e a nossa casa. Embora não sejam sinônimos, deveriam ser. Toda casa deveria ser um lar. Aqui nós temos uma consideração importante de se fazer, porque o nosso meio de entrada no mundo, isso numa perspectiva espiritual, né? Nós viemos um plano espiritual, vivemos aqui em função dele e retornaremos a ele depois que cumprirmos a nossa missão de vida aqui na Terra. Então, numa perspectiva espiritual, o lar
é a nossa porta de entrada para o mundo. Nós viemos do plano espiritual para o plano material através do lar. Né? E por lar nós entendemos as pessoas que nos acolhem e nos dão a fundamentação inicial indispensável para a nossa vida. Nós, enquanto seres humanos, somos seres gregários, dependemos de outros para viver e nos iniciar, tanto na vida psicológica quanto na vida social, e nesse sentido o lar é fundamental. No entanto, nem todo lar, nem toda casa, aliás, como é citado no primeiro parágrafo, nem toda casa é um lar. E por que fazemos essa observação? Porque, infelizmente, muitas casas não chegam a se tornar um lar, isso muitas vezes até em função de questões kármicas, né, questões de outras vidas, em que há uma predominância de desarmonias, de desentendimentos, de dificuldades. Então, é um conjunto de provas muito grande em que aquele espaço de convivência muitas vezes não é nada além do que uma casa propriamente dita, mas não chega a ser o ideal de lar que todos precisariam ter. É um espaço em que se possa se sentir seguro, em que se tem apoio, em que se tem uma boa base para que se possa ir além, para que se possa ir deste espaço inicial, que é menor, para um espaço maior, que é a sociedade, que é o mundo. Seguindo a leitura. A carta à casa, como bem demonstra o emblema que a compõe, o emblema sempre é o desenho que dá nome à casa. Lembrando que a carta em si é a carta do naipe tradicional, né? É o rei de copas. Mas esse baralho foi feito para que segundo a linha da cartomancia germânica, da onde ele parte, o emblema está ali para lembrar o sentido da carta. Quem não tem uma familiarização com o número da carta, os naipes, vai olhar para uma carta tradicional, o rei de copas, tá, mas e daí? O que é isso? É só é o rei de copas, o que mais? Né? Então, quem não tem essa familiaridade vai olhar para aquela carta e não vai enxergar nada além disso. Né? Mas quem tem já uma iniciação nesse sistema cartomântico, se está com o baralho tradicional e olha para o rei de copas, imediatamente associa o emblema da casa. O emblema, então, é o desenho, é o desenho que representa melhor as características daquela casa. Então, um emblema existe para isso. Na verdade, não precisaríamos usar um baralho como este, poderíamos usar um baralho comum, baralho de cartas comum, separar as cartas que são mais usadas nesse sistema cartomântico e fazer a leitura com ele. A rigor, não se teria necessidade de um baralho como este. Evidentemente que esses baralhos hoje eles vêm se diversificando de acordo com cada teórico das cartas e os artistas que as compõem, e isso enriquece a tradição Lenormand. É algo que agrega mais valor a essa tradição. Eu tenho condições de pegar um baralho convencional e fazer a leitura através dele. Mas eu sou um apaixonado por esse sistema cartomântico, eu coleciono, embora não tenha muitos decks ainda, eu comecei essa coleção justamente por gostar muito desse baralho e por entender que cada interpretação que é feita sobre ele me ajuda a explorá-lo melhor, me ajuda a compreendê-lo melhor. Por isso eu não abro mão dessa diversidade de decks. Né? Isso é muito positivo. Mas lembrando então, o emblema está aqui para lembrar o significado da carta do seu naipe.
Então, seguindo aqui a leitura, né? Trata, portanto, da nossa casa propriamente dita. Agora eu já nem sei se eu tinha lido ou não. Vou retomar aqui a leitura. A carta à casa, como bem demonstra o emblema que a compõe, vem dar conta de tudo o que diz respeito à casa ou ao lar. Trata, portanto, da nossa casa propriamente falando, a edificação que nos serve de abrigo, e mais especialmente do nosso lar, como vivemos com as demais pessoas que compartilham o mesmo teto conosco. Então aqui eu fiz essa distinção, né, entre a casa, a estrutura que nos abriga, seja apartamento, sítio, trailer, seja lá o que for, e a forma como a vida das pessoas embaixo desse mesmo teto, dentro deste lugar, funciona. Isso é o lar. A forma como as pessoas interagem dentro desse ambiente, isso é o lar. E sempre se espera que seja um bom lar. Uma das vantagens do Petit Lenormand em relação a outros sistemas oraculares é que, às vezes, ele é bem literal e direto, referindo-se a coisas específicas da nossa vida e do nosso dia a dia, como a nossa casa ou lar. Isso, para mim, é uma das singularidades do baralho Petit Lenormand, essa questão das cartas poderem abranger sentidos que vão desde coisas bem simples do nosso cotidiano, objetos de uso pessoal, até questões referentes à nossa alma, ao nosso processo de espiritualização, aos conteúdos do nosso mundo íntimo, muitas vezes nas zonas profundas do inconsciente, e que a gente nem teria acesso a não ser através dos sonhos, de contatos espirituais, de métodos terapêuticos e que as cartas muitas vezes espelham. Então elas podem tanto referenciar objetos corriqueiros como um pote, um armário ou uma casa, como é o caso da carta que a gente está estudando. Ela pode referir-se à nossa casa, a casa em si, a estrutura ou alguma dependência dessa casa. Isso vai depender da carta que estiver então à sua direita, principalmente, que é a carta que a vai definir, que a vai caracterizar, como pode estar referindo-se à nossa estrutura interior, para usar o exemplo da carta casa. Ela pode estar fazendo referência à nossa estrutura psicológica, à nossa estrutura emocional, por ser uma carta do naipe de copas. Então ela pode ter esse sentido tão variado, que vai desde algo físico a algo espiritual, desde algo literal até algo figurado, desde algo concreto até algo abstrato. Então é muito interessante, isso fascina. Continuando a leitura aqui. A casa, porém, também pode significar aquilo que alicerça e estrutura a nossa vida, tal como crenças, sentimentos, sonhos, ideais. É o que eu acabei de comentar. A carta também pode ter, a carta à casa também pode ter esse sentido, né? O que nos dá base? Estamos no mundo, né? Cada um de nós é uma alma, um ser espiritual, mas o que nos dá sentido, né? O que configura a nossa existência? A carta casa, juntamente com aquelas que o rodeiam, pode dar conta disso. As nossas crenças, os nossos padrões psicológicos, a nossa estrutura espiritual. Assim como também pode fazer referência ao corpo físico, dependendo das cartas as quais que a cercam. Né? Pode estar falando também da casa enquanto meio de existência para o nosso ser espiritual. Então, observe a riqueza de possibilidades interpretativas que essa carta tem. Os primeiros seres humanos procuravam nas furnas ou cavernas um lugar seguro para se protegerem das ameaças a que estavam sujeitos. A casa, deste modo,
constitui o emblema máximo do abrigo, do amparo, da proteção. Também pode indicar o movimento de ir para dentro, para o interior. Então, esse é um dos sentidos principais da carta. Toda vez que ela aparece, é uma carta positiva e é uma carta que vai falar desse abrigo, dessa proteção, desse amparo, né? Ela, associada a outras cartas, pode indicar até uma proteção espiritual em específico em algum momento que a gente está vivendo. Então, é uma carta muito interessante nesse sentido. Em algumas combinações entre as cartas, quando a casa está próxima de árvore, na maioria das vezes está se referindo ao corpo físico, pois ele é a casa da nossa alma. Foi o que eu acabei de explicar. Então, se ao lado da carta casa nós tivermos a árvore, não é sempre que isso vai acontecer. Numa leitura de cartas sempre é contexto, e aliado ao contexto, a nossa intuição. Então, é possível que quando a carta árvore estiver emendada, né, estiver ao lado da carta casa, que seja uma referência ao corpo físico, em específico a nossa saúde, as condições do nosso corpo físico. Assim como também pode ser uma referência à nossa ancestralidade, a nossa árvore genealógica, né, a árvore da família, ou como as cartas no método gramatical, como as cartas conversas, pode ser a árvore da família, então toda a carga genética que pesa sobre nós, nossos antepassados e por aí vai. Continuando aqui. As demais cartas no entorno darão mais detalhes a respeito. Todavia, a casa mais a árvore pode simplesmente indicar um chalé, posto que este oráculo é, por vezes, bem literal, praticamente materializando as informações diante dos nossos olhos. Então, eu trago isso aqui, repetindo, de forma proposital, para que se entenda que quanto maior for o nosso repertório de conhecimento sobre cada carta, melhor nós conseguiremos fazer essa interpretação. Olha que interessante, né? A casa mais a casa mais a árvore pode ser o nosso corpo físico, a nossa saúde, a árvore da nossa família, mas pode ser uma casa de madeira, pode ser um chalé. Então, observem a riqueza das possibilidades de interpretação. E para concluir, a casa, assim, tem como palavra-chave mais importantes casa, lar, abrigo, proteção, dentro, alicerce, estrutura, corpo físico e por aí vai. Isso aqui são apenas algumas das possibilidades de palavras-chave para essa carta. Lembrando que todas as outras que podem ser agregadas, e esse espaço aqui e o seguinte é para isso, é para se procurar novas possibilidades de interpretação, novas palavras-chave, novos apontamentos, mas todos têm que estar relacionados com o emblema em si. Eu não posso colocar uma palavra aleatória, universo. Pode ser universo? Pode, mas eu tenho que relacionar então ao emblema da carta, né? Universo como casa. Tá? Então, tudo parte daí. Essa foi a leitura comentada de hoje. Espero que você tenha gostado. Agradeço muitíssimo por você estar nos acompanhando. Se possível, caso ainda não tenha feito, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá. O objetivo deste canal é o da aprendizagem, é o que norteia a produção de todos os nossos vídeos, e também a ideia do Aprendiz Lenormand é produzir materiais voltados para a aprendizagem desse sistema. E por isso em breve apresentaremos mais novidades. Um abraço, até mais.